Bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui dando início hoje à nossa EBD número 3 desse período de quarentena aí que estamos vivendo. E eu quero hoje tratar contigo sobre esse tema aí, ó, o risco da depressão por conta da ansiedade. E certamente vai ser um momento muito bom que nós vamos passar aqui juntos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, como a gente está dando início agora, eu peço a você que vai aí compartilhando, que vai aí falando com as pessoas, que você vá colocando aquilo que a gente está fazendo aí para as pessoas, tá certo? Porque é importante que muitas pessoas tenham acesso aí àquilo que a gente está fazendo, tá bom? Eu hoje vou pedir a vocês que me ajudem em oração, porque eu desde ontem venho sofrendo com uma dor no joelho muito, mas muito forte, e isso tá assim, tá doendo muito. Tá doendo muito. Então eu peço aos irmãos aí que estejam em oração. Um dos motivos pelos quais eu tô aqui hoje, não sei se está dando para você ver, mas o meu joelho tá assim, doendo bastante. Então eu peço a você aí, meu irmão, meu querido irmão que está aí nos assistindo, que você nos ajude em oração nesse momento, tá? Porque a dor às vezes é muito forte. Então se você me vê aí fazendo uma cara feia, não é que eu tô chateado não, é que apenas o meu joelho está doendo muito e o negócio é bastante sério diante daquilo que se refere à dor. A gente já pediu aí o remédio, a farmácia já vai entregar aí com esse serviço maravilhoso aí que a farmácia tem de delivery, tá? Mas pela misericórdia de Deus vai dar tudo certo. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Eu vou, nesse momento aqui, a gente vai dar início e eu quero dar aqui bom dia para essa galera linda que já está aqui, irmão Celso, o mestre Celso Macário. Tudo bem, meu querido irmão? Vontade de conversar com o Senhor, vontade de estarmos juntos. Isso é muito importante para todos nós. A irmã Janete, minha querida irmã Janete, nós temos nos falado praticamente todo dia aí através do WhatsApp. Stephanie, e aí Stephanie, tudo bem, minha querida? Um beijão para você. Lauriana, grande Lauriana, a grande... E André, tá bem? Beijão, André, aí também. Débora, Rones. Bom dia, Rones. Tudo bem? Marcelo. Bom dia, Marcelo. Saudade do café. É verdade, né, irmã Janete? Saudade do nosso café aí. De estarmos juntos, tomando o nosso cafezinho aí pela manhã. Bom, vamos dar início então. A Flávia está aqui também me ajudando. Ela está compartilhando ali o link da tá? Você que está aí entrando, que não é da nossa igreja, seja bem-vindo. Deus abençoe nessa manhã tão importante para nós. Bom, a lição de hoje, ela fala sobre o risco que nós temos da depressão por conta da ansiedade. Ansiedade é algo que permeia as nossas vidas de forma muito próxima, muito perto, devido às questões que a gente vive hoje, né? Devido às questões que a gente tem hoje vivenciado e experimentado na nossa vida. Então, eu queria que você entendesse que isso não é de hoje, porque Paulo já escreve aos Filipenses a respeito disso. Paulo já traz a carta, né, à comunidade de Filipos,
falando sobre esse tema, o risco da depressão por conta da ansiedade. E que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que você está aqui conosco. E a gente, então, pede para que você se prepare, tá? Como eu sempre tenho dito, meu nome é Bruno, eu sou pastor, junto ao pastor Alessandro aí da Igreja Batista do Parque Indiano. Eu auxilio o pastor na ministração aí dos pequenos grupos, na questão do ministério infantil, ministério com crianças, discípulos, tá? E a gente então tem trabalhado e eu quero lhe dar boas-vindas e falar da minha alegria. Que alegria é essa? A alegria de poder viver esse momento contigo. Que certamente vai ser um momento marcante aí na nossa vida, porque Deus preparou esse momento para a nossa vida. E essa nossa vida, ela tem um propósito. E o nosso propósito é realizar esse encontro edificador. E eu peço a você, como eu também sempre tenho dito, que nós vamos ser virtuais, porque nós não estamos perto, mas nós não vamos deixar de nos relacionar. E por isso eu peço que você faça perguntas, envie aí seu questionamento, entendeu? E eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu quero lhe fazer já uma pergunta aqui. O áudio tá bom, a imagem tá boa, certo? Porque isso é importante aí para melhor apreensão da nossa aula. Bom dia, Lu. Bom dia, Bruno. E tá tudo certo aí o áudio? Porque a gente vai tentar responder aí, tá? Aquilo que é a sua dúvida, aquilo que é o seu questionamento, tá? E aí, o nosso propósito é que a gente aprenda, que a gente se capacite, que a gente se edifique e que a gente se discipule, tá? Que a gente possa, nesse crescimento, nesse momento aí de aprendizado, aí a gente possa crescer junto, tá? E aí, vamos começar? Vamos lá? Então vamos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler então do 4 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 4, de 4 a 9, tá? Isso, o áudio tá ótimo. Que bom que tá tudo dando certo hoje, tá? Filipenses 4, de 4 a 9. Abra sua Bíblia aí para a gente proceder então à leitura desse texto e fazermos então a leitura. Já abriu aí? Ah, tá um pouco baixo, Fátima? Aumenta aí então o volume do seu celular, tá? Aumenta o volume aí do seu celular, porque aqui o volume eu acredito que já esteja no máximo. Vou tentar aumentar aqui, ó, vai tapar um cadinho. Aí, vê se melhorou o volume aí. Eu vou aumentar aí, vai sumir um pouquinho a imagem aí, mas já resolveu. Abriu sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, de 4 a 9? Vamos ler então? Diz assim o texto, olha. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Se a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. A minha versão diz, não se inquieteis. A sua provavelmente diz, não ficais ansiosos, não se perturbeis com coisa alguma, tá? Vamos orar então? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com o nosso Pai? Vamos falar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Eu te convido a que você feche seus olhos e que ore comigo nesse momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado por esse encontro aqui. Muito obrigado a Deus porque através da tecnologia que o Senhor tem permitido que o ser humano desenvolva,
nós podemos hoje continuar aqui o nosso encontro maravilhoso de escola bíblica dominical com os nossos irmãos. Abençoe a nossa igreja, abençoe as demais igrejas, abençoe todo o povo espalhado sobre a face da terra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha com misericórdia sobre este planeta, Deus, sobre cada pessoa deste planeta, tanto aqueles, ó Deus, que já se encontram doentes, como aqueles, ó Deus, que ainda não se encontram. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e fazer com que essa pandemia, que esse momento difícil na nossa vida passe. Muito obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, como é que nós vamos fazer esse estudo hoje? Nós vamos fazer uma introdução, nós vamos falar sobre ansiedade e aquilo que ela resulta na nossa vida. Nós vamos falar sobre a ansiedade dos filipenses, o porquê que Paulo escreve, compreendendo a ansiedade, como que ela se dá, as possibilidades e a busca de sentido na vida, e para pensar e agir, o que, como e por quê, tá bom? Bom, a ansiedade verdadeiramente tem sido um mal. É um mal desse tempo. É um mal que assola as pessoas desse tempo. É um mal que tem acontecido na vida de cada pessoa. Uma das principais razões para as pessoas desenvolverem as doenças psicossomáticas e estarem se consultando, estarem indo a hospitais, estarem frequentando consultórios de psicoterapia, se dá pela ansiedade. Se dá por essa doença do século. Tá? E isso não vem de agora. Como eu disse, Paulo já fala sobre ansiedade lá atrás. Lá para os filipenses, Paulo já está falando sobre este assunto, sobre esta questão. Tá? E aí, quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca lutou contra um sentimento angustiante? Quem nunca passou por esse momento? Na nossa era, isso é muito difícil. Nesse tempo, é muito difícil alguém que não tenha passado por isso, tá? Os problemas e as aflições são companhias inseparáveis de todo e qualquer ser humano. Nós passamos por isso. Se não estamos passando agora, algum dia já passamos, ou então um dia vamos passar. Um dia chegaremos a passar por isso. Então veja, isso se dá na nossa vida porque acontecem situações difíceis na nossa vida. E isso não pode passar esquecido e abandonado por nós, tá? Então, eu, como desde semana passada tenho enfatizado, nós vamos continuar enfatizando ferramentas espirituais e ferramentas existenciais, ferramentas que você pode aplicar no seu dia a dia se você estiver passando por isso, tá? E aí, eu quero definir contigo o que é ansiedade. Isso aqui foi retirado de um site de psicoterapia, onde a pessoa trabalha exatamente esse conceito. Tá? Ansiedade é a sensação de que algo ruim pode acontecer e precisa ser evitado. É a sensação de que algo ruim pode acontecer. Então isso não está presente agora. Isso não está no seu hoje. Isso está no futuro, à frente. Tá? Existindo processos orgânicos, coisas que acontecem no nosso organismo, intrínsecos a esta sensação. Então, pode haver descargas hormonais, descargas de enzimas no seu corpo que provocam isso, caracterizando-se por um estado de sensação ruim. Normalmente é uma sensação na região do peito, uma falta de ar, um vazio, alguma coisa que acontece aqui dentro, tá? E geralmente ela é dada pela tensão, inquietação e apreensão. Aquela sensação de você não conseguir ficar parado, tá? Então, a ansiedade é a sensação de que algo ruim pode acontecer e precisa ser evitado, tá bom? Essa é a sensação que passa. Essa é a sensação que normalmente se tem uma pessoa que está vivendo esse momento. Eu preciso beber água, porque senão eu começo a tossir, tá? Tá beleza essa definição? Conseguiu aí compreender aquilo que ela se refere? Tá? Bom dia, Nilza, bom dia, Rafael. Tudo bem, Rafael? Como é que você vai, meu camarada?
Saudade de você, meu querido. Vanderlei Souza, Ronaldão, Altilene. E aí? Tudo bem? Deu para entender aí essa definição? É uma definição muito importante para nós, porque essa sensação alguém já sentiu, muitas vezes nós até estamos sentindo, tá? Então, ansiedade é a sensação de que algo ruim pode acontecer e precisa ser evitado. Então, a primeira lição que a gente pode tirar aqui é o motivo pelo qual levou Paulo a escrever isso. Por que Paulo se preocupou a falar de ansiedade com os filipenses? Primeiro, a perseguição do Império Romano. Há algo externo, uma pressão externa sobre a vida das pessoas. Egoísmo e vaidade entre os irmãos. Veja, algo interno. A vaidade e o egoísmo é algo de dentro para fora. Entre os irmãos de Filipos estava acontecendo isso, tá? Outro elemento externo é de que falsos mestres confundindo a mente dos crentes. Que falsos mestres são esses? Dizendo a estas pessoas que elas precisam proceder no seu culto religioso, na sua vida religiosa, com ações também ainda ligadas aos ritos judaicos. Circuncisão, a questão da vida e da prática religiosa judaica. E Paulo, então, está contrapondo isso também aqui na carta de Filipenses, tá? Então, veja, os motivos são externos e internos que levaram Paulo a escrever essa carta dizendo para que eles não se inquietem, para que eles não fiquem ansiosos, para que esse algo ruim que possa acontecer não provoque nesse momento algo na vida desses irmãos, tá? E aí, alguns textos da nossa revista dizem a seguinte coisa: Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz em Cristo. Todos nós podemos ter essa paz, essa alegria em Cristo. Todos nós podemos ter. Segunda coisa que também está na revista: depois de tê-los chamado à alegria, chama-lhes a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Façam orações, supliquem ao Senhor com ações de graças. Tá? Orem, supliquem e agradeçam a Deus. Essa é a ferramenta que Paulo está nos dando. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade. Sim, lógico que pode. Porque a presença de Deus na nossa vida pode fazer em nós muitas coisas boas, tá? Bom dia, Nívia. Tudo bem? Graça e paz. Oi, tia Idete. Bom dia, minha querida Idete. Ué, aumenta o som do seu celular aí, tia, porque o som, segundo as pessoas aqui, está... Bom, de repente é o seu celular que está com o volume baixo, tá? Então, continuando, meus irmãos. O que pode estar por trás da ansiedade? O que pode estar por detrás disso? O que pode nos levar a essa sensação de que algo ruim pode acontecer? Bom, a segunda lição nos leva a compreender essa questão da ansiedade. As questões da ansiedade podem estar ligadas, primeiro, a uma percepção espiritual de que Deus não está preocupado comigo, Deus não está presente, Deus não está comigo, Deus me esqueceu, minha oração não passa do teto, meu Deus, eu estou sozinho nesse mundo. E isso gera em nós um sentimento, uma atitude incrédula diante das coisas. Ah, pastor, eu não tenho feito isso não. Tem, sabe por que tem? Porque quantas vezes nós deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo como se ele não existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. Nós tomamos atitudes, nós tomamos decisões, nós tomamos paradigmas na nossa vida sem perguntar a Deus se é o correto a ser feito. Nós vamos dizendo e fazendo e acontecendo nesse mundo e realizando nesse mundo sem perguntar a Deus se de fato isso é algo bom. Nós, pela percepção de que muitas vezes Deus não está nesse negócio, que é uma frase aí que se usa no meio evangélico, nós vamos tomando decisões, vamos fazendo as coisas, vamos produzindo, sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, sem usar a Escritura Sagrada, para saber se a nossa atitude, se aquilo que sonhamos, planejamos, está debaixo da bênção de Deus. E isso é um ato de incredulidade. Incredulidade não é apenas não crer que Deus existe, ou de que Deus é necessário, ou de que Jesus não perdoa pecados. Incredulidade também está diante da ação que a gente toma diante da vida. Não consultar a Deus diante daquilo
que Deus pode fazer, daquilo que nós podemos fazer em Deus, provoca em nós esse ato de incredulidade. Mas muitas vezes isso pode ser provocado por essa sensação ansiosa. E aí, muitas pessoas dizem, o problema é que a maioria das pessoas afirma que momentos de tribulação, que estão vivendo momentos de tribulação e não conseguem encontrar forças para orar e ler a Bíblia. A incredulidade se torna tão grande que muitas vezes faltam forças até para fazer o que a Bíblia ensina. Algumas pessoas colocam sobre esta afirmação a sua questão de incredulidade. Eu estou fraco. Eu não consigo, eu preciso de ajuda. De fato, se você precisa de ajuda, é recorrer a alguém que pode te ajudar. É recorrer a alguém que pode fazer algo pela tua vida, te ajudar nesse momento. Mas nós precisamos ter esta força também interior de diante das questões, orar e ler a Bíblia. Logicamente que numa questão mais aguda, mais forte, de ansiedade e depressão, a gente pode sofrer, a gente pode ter problemas de realizar a oração e a leitura da palavra. E aí a gente precisa de ajuda. Mas em graus menores de ansiedade, em graus menores de preocupações, a gente precisa se voltar a Deus para isso. A gente precisa chegar a Deus nesse sentido. Estarmos derramando diante de Deus essas questões. Tem alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou esperando aí a sua pergunta para a gente poder aí dar seguimento. Verdade, irmão Celso. Orar é uma grande solução. Mas aí vem um ensino muito interessante de A.W. Tozer, que é um pastor puritano inglês. Ele diz algo que marcou minha vida muito grande. Ele diz: alguns cristãos me perguntam se o que eu devo fazer é orar ou ler a Bíblia. Ele disse a seguinte frase: bom, esta pergunta eu poderia fazer a um pássaro e perguntá-lo se o que é mais importante na vida dele, a asa direita ou a asa esquerda. Então, uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor e oração é importantíssimo, mas também uma vida de estudo da palavra, tá? Alguém tem alguma pergunta aí, diante daquilo que a gente está falando? Deixa eu procurar aqui. Não, para cima não tem. Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Senão eu vou dar seguimento. Eu vou continuar, tá? Não? Ninguém? Então vamos lá. Continuando então, algumas pessoas lançam sobre esse problema, sobre a questão da fraqueza espiritual, da fraqueza que vive, para não conseguir realizar essas coisas. Como eu disse anteriormente, de fato, algumas pessoas em casos agudos de ansiedade e depressão precisam de uma ajuda externa para procederem dessa forma, tá? Bom, nós não podemos, apesar de alinharmos aqui as questões espirituais e que são importantes, a espiritualidade humana ela é importantíssima, mesmo aqueles que não creem na existência de um Deus, elas têm uma espiritualidade, ela tem alguma coisa que transcende a vida dela. Isso eles mesmos dizem. Isso aí não é ponto pacífico, tá? Então, nós não podemos desalinhar também da nossa vida as questões existenciais. As questões espirituais, que também influenciam nas questões existenciais, e as questões existenciais que influenciam as espirituais. O que nos acontece diariamente afeta as nossas relações, primeiro com Deus, segundo conosco e terceiro com o outro. As questões espirituais e existenciais, elas influenciam aquilo que acontece na nossa vida em relação a Deus, aquilo que a gente se relaciona conosco mesmo e aquilo que a gente relaciona com o outro. Ontem eu li uma frase do pastor Neil Barreto, que é uma frase difícil, mas porque ela é muito complexa, mas ela é verdade. Ele disse a seguinte coisa,
que o silêncio é a geografia do ser humano. O silêncio nos leva a permear esse mundo ou passear nesse mundo que a gente tem, esse mundo interno. E tem gente que tem tanta dificuldade, tem tanta vergonha ou tem tanta medo de permear e de andar nesse mundo criado por ela no silêncio, de que ela prefere o barulho, de que ela prefere sempre estar em algum lugar, em algum evento, em alguma situação, para que ela não consiga olhar para dentro. Esse não olhar para dentro prejudica todas as nossas relações. Como eu disse semana passada, o autoconhecimento é importante para a nossa vida. Conhecer-nos nesse momento é importante. Saber os nossos limites e as nossas virtudes. Então, nesse silêncio que pode nos levar a passear por essa geografia, por esse mapa existencial, nos faz, muitas vezes, encontrar saídas para a nossa vida. Encontrar situações que podem nos levar a vencer as coisas, a vencer esse momento de ansiedade, de vazio no peito, de angústia. Tá? E aí eu quero falar para você sobre quando a existência é frustrada. Quando nós nos frustramos na vida existencial, a vontade de sentido perde a sua razão de ser. Ou seja, esse mundo que nos cerca perde muitas vezes a razão quando nós, por uma angústia, por um momento difícil, a existência é frustrada, quando eu perco o emprego, quando eu perco um ente querido, quando eu perco, através do divórcio, da separação, a pessoa que amo, quando eu perco um filho para droga ou até morrendo esse filho, quando eu perco dinheiro, quando eu perco a razão, quando eu perco o controle, quando a existência é frustrada, a vontade de sentido ela também perde a sua razão de ser. Bom, e aí o que acontece? Quando essa vontade ela é frustrada, quando a existência é frustrada, nós passamos a buscar preenchimento desse vazio existencial, disso que está sem sentido. E a gente busca isso colocando nesse lugar compensações. Coisas que podem compensar situações. Compensar essa frustração. Tá? Tia, provavelmente é do seu celular, porque todo mundo disse que o som tá bom. Não sei o que está acontecendo, tá? E eu quero dar boa-vinda aí a Rosângela, tá? Deus te abençoe aí nesse compartilhar, tá? Então, essas compensações, elas são colocadas na nossa vida. E normalmente ela caminha em duas direções. Essas compensações normalmente são em coisas, em objetos, no dinheiro, no poder, na riqueza, nas situações onde eu me coloco como melhor. Essas compensações vêm com o desprezo a alguém, porque aí eu posso me colocar acima dela, tá? E as outras compensações é a compensação do prazer, que também pode estar na compra, na posse, na própria questão sexual, né? Da realização do ato sexual, tá? Pessoas que não se controlam e se tornam viciadas nisso. O vício da compra, o vício do consumismo, que nesse tempo então tem aí a questão das próprias redes sociais, a questão da propaganda, que podem nos levar a ter esse vício consumista, essa falta de sentido na vida sendo compensado pelo vício da compra. E aí os grandes shoppings vivem disso, né? As entregas em casa, os deliveries vivem disso, tá? Dessa compulsão de compra, tá certo? Então, quando existe esse vazio, a gente perde a razão de ser, a gente perde a razão da existência. Perdendo essa razão, a gente precisa compensar isso, para que esse lugar seja preenchido. E aí a gente compensa isso com um monte de atos que se referem a preenchimento desse lugar, tá? E o consumismo é uma compensação muito presente nesse tempo, tá?
Principalmente porque ninguém quer mais ter o iPhone 10. Todo mundo agora quer ter o iPhone 11. Então, se compensa nisso, tá? Em momentos de sofrimento, por exemplo, desse isolamento social que a gente está vivendo, isso também pode resultar na nossa vida na busca de compensação por algo, tá? Então, pessoas que vivem nas redes sociais, pessoas que vivem mandando mensagem, pessoas que não conseguem ficar sozinhas. E aí a gente alinha aquilo que a gente falou um pouquinho anteriormente na frase do pastor Neil Barreto, quando ele fala sobre essa questão da geografia do ser tão ruim que a pessoa não consegue passear por dentro dela mesma, tá? E aí eu quero citar uma frase de Viktor Frankl, que é um pensador que eu gosto muito, que aliás é quem tem me ajudado bastante a refletir sobre as questões internas da minha vida. Ele diz a seguinte coisa: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando está tudo bem, vamos desfrutar. Quando não é favorável, devemos transformar a situação. E quando não pode transformar a situação, devemos transformar a nós mesmos. Veja, quando está tudo bem, quando está tudo legal, vamos viver, vamos desfrutar desse momento. Quando não está legal, quando a situação está ruim, vamos transformar a situação. Quando a situação não tem como ser transformada, a gente precisa transformar a nós mesmos. A gente precisa se transformar, se colocar nessa situação. É a lição 13, tá? É a última lição dessa revista. É a lição 13, tá? Então veja, diante disso, a gente precisa analisar as nossas questões. Veja, na nossa vida, essas três coisas podem acontecer, pode estar acontecendo agora. Por exemplo, eu estou aqui vivendo um momento maravilhoso com você, olhando, compartilhando, conversando, vendo aí, ó, como diz o pastor Plaim, manda coraçãozinho, manda coraçãozinho. Veja, a gente pode estar desfrutando um momento maravilhoso, e agora eu estou desfrutando. Eu estou muito alegre em fazer isso que eu estou fazendo. Porém, eu estou com uma situação desfavorável, eu estou com muita dor no joelho. Muita, 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 muita dor. Uma dor que às vezes é até insuportável. Só que já que, apesar de eu estar vivendo esse momento, e eu não posso fazer nada agora, então eu vou desfrutar esse momento e tentar transformar essa dor em impulso para que eu possa fazer isso. Então a dor não vai me impedir de estar aqui desfrutando contigo esse momento. Então eu transformo a situação. Eu estou falando de uma dor física, mas uma dor emocional também pode seguir nessa direção. E Paulo fala isso aqui. Paulo diz, regozijar, desculpem, no versículo 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há um louvor, nisso pensai. Veja, trazer isso à mente, veja, há uma virtude gigante em estar aqui contigo. Há uma virtude maravilhosa. Então eu transformo. E aí é interessante a segunda frase de Viktor Frankl que eu quero trazer para você. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, e eu tenho um porquê de estar aqui, porque eu quero abençoar a sua vida, eu quero ser abençoado pela sua vida, eu tenho um porquê de estar aqui, eu quero cumprir algo que eu entendo que é importante para a nossa vida. Eu tenho um porquê. O meu porquê é porque eu quero realizar as coisas direcionadas a Deus, realizar aquilo que Deus tem me comissionado a fazer. Eu tenho um porquê. Eu tenho um porquê de estar aqui. Eu enfrento qualquer como. O meu como hoje é a dor do joelho. Mas a dor pode ser uma dor pela perda de alguém. Mas eu tenho um porquê. Eu tenho filhos. Eu tenho trabalho. Eu tenho uma vida pela frente. A pessoa que se foi é importantíssima. Eu continuarei amando esta pessoa durante toda a minha vida. Mas a vida continua. Quem tem um porquê consegue viver qualquer como. Nós temos um porquê. E o porquê se chama Jesus. E nós temos ferramentas espirituais para passar por isso. E a gente agora vai ver a seguinte coisa.
que, diante dessas questões, nós temos possibilidade de buscar novamente sentido para a vida. E Paulo nos apresenta 3 ferramentas importantíssimas para passar por essas situações. A primeira delas, sabe qual é? É a oração. A segunda é súplica e a terceira é a ação de graças. Falar com o Senhor, suplicar ao Senhor e agradecer ao Senhor por aquilo que ele tem feito. Ô, irmã Janete, que coisa boa. O meu porquê é aprender, viu? O meu porquê é aprender. O meu porquê está aqui aprendendo. Bom dia, Marta. Oi, Rose. Um beijo para você, Rose. Que bom que você está assistindo a gente. Que prazer. Rose é minha prima, gente. Mora lá em Jacarepaguá, lá na Taquara. Beijo para você, tá, meu amor? Você sabe que eu gosto muito de você. A irmã Janete nos apresentou um porquê de estar aqui hoje. Então ela pode viver alguma dificuldade, mas ela entende que o porquê é aprender. Então ela vai viver o como tranquilamente. Então, Paulo nos apresenta essas 3 ferramentas. Eu apresentei a leitura da palavra também, é uma ferramenta, tá? Então, ferramentas espirituais de grandeza ímpar, de grandeza infinita, e que são necessárias para a nossa vida. Porém, eu quero te mostrar aqui, eu chamei isso de progresso de possibilidade, as ferramentas espirituais, orações. E aí eu usei o texto de Salmo 65, 1 e 2. Vai lá depois e dá uma lida. Salmo 65, 1 e 2. Nós temos a ferramenta espiritual da súplica, Salmos 3, versículo 4. Nós temos a ação de graça, Salmos 23, 7. Estarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Obrigado a Deus por poder partilhar contigo este momento. Ações de graças, louvor e ações de graças a Deus por aquilo que ele tem feito. Mas eu quero apresentar a você agora 3 ferramentas existenciais para que a gente possa passar por esse momento. As espirituais, oração, súplica e ação de graças. As existenciais, valor criativo, valor existencial e valor atitudinal, ou seja, valor da ação. Tá? Traduzindo aí mais fácil. O valor criativo, o valor vivencial das experiências e o valor da minha ação. São os 3 que eu quero te apresentar agora. Tá? O que é essa ferramenta existencial que nos faz recuperar o prazer de viver? O valor criativo é aquilo que eu realizo no mundo por meio de trabalho, arte e de produção. Tudo aquilo que você faz, meu irmão, é importante. Tudo aquilo que você realiza é importante. O seu trabalho, seja de... Eu não quero menosprezar o trabalho, não é essa a situação, mas eu digo que parece ser algo tão simples e tão fácil. Bom dia, pastorzão. Pastor Meisso está com a gente também. Bom dia, pastor. É um trabalho relativamente simples. O trabalho de alguém que está no elevador apertando botões. Mas uma pessoa que realiza isso com prazer, com alegria de vida, ao entrar no elevador, ela te deseja um bom dia, que seu dia seja abençoado, obrigado por você ter vindo, pergunta como está seu dia. Olha que coisa legal. Então, a realização no mundo, esse valor criativo de realizar no mundo algo, traz sentido para a nossa vida. A arte, aquilo que eu expresso, uma música, uma pintura, algo que eu gosto de expressar, uma poesia, uma boa canção, tá? E aquilo que eu produzo, como eu produzo arte, por exemplo, ó, uma pessoa me deu essa caneca. Eu amei ganhar essa caneca. E a pessoa amou me dar. E é uma caneca muito legal que ela diz, para uso exclusivo de um pastor. Só eu uso essa caneca aqui em casa. Veja, quem produziu essa caneca trouxe para o mundo um valor inimaginável. Para a minha vida e para a vida de quem me deu. Algo simples, irmão. Algo simples. Algo simples que a gente faça. Preparar um café e dar a alguém é algo simples. Como coisas grandiosas, como a descoberta da cura do Covid-19. Todas as nossas produções são importantes. Segundo, valor vivencial. Aquilo que experimento do mundo. Não aquilo que experimento de ruim, droga, prostituição, assalto, roubo, assassinato. Não estou falando disso. Eu estou falando das coisas boas que o mundo também tem.
E o mundo, eu posso experimentar coisas maravilhosas no mundo. Por exemplo, a contemplação da beleza da natureza. A possibilidade de deslocamento. O encontro com algo, com uma pintura, com um quadro que alguém produziu. O experimentar algo de virtude desse tempo, desse mundo. Mas também encontrar alguém. E aqui é a relação com o amor, com o outro. Então, as minhas experiências com a experiência de algo ou a experiência com alguém pode me trazer um valor vivencial grande. A experiência de ter um filho é algo maravilhoso. É uma experiência inimaginável. E o terceiro é o valor de ação, os valores de atitude. Em ação ante as situações da vida. Na vida a gente passa por dor, por culpa e por morte. Nós passamos por coisas boas também, mas também passamos pela dor. Eu, por exemplo, hoje estou passando por um momento de dor muito grande. A dor no joelho. Muito grande, meu irmão. Muito grande. Muito grande. Também passei pela questão da culpa. Eu já fiz coisa errada. E essa coisa errada me trouxe culpa ao coração. Você também já fez. Né? Isso também já aconteceu com cada um de nós. A tia Idete diz: gosto de abençoar presenteando as pessoas. Verdade. Eu sou uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva. Veja, todo mundo já passou pela morte. Essa semana morreu um primo meu, pastor. No outro dia, infelizmente, a vozinha de Cássia faleceu. Todos nós passamos por isso. E o que acontece é de que o valor criativo, o valor vivencial e o valor de ação, eles vão remeter sobre a nossa vida essa volta de prazer de viver. Como? Como? Ó, por meio da tríade dor, culpa e morte, podemos encontrar algo além de nós. Podemos perceber que os fardos são comuns a todos. Todos nós temos esses fardos na vida. Todos nós carregamos isso. Isso aí não é problema só meu, não é problema só seu, tá? O perceber além de mim, isso me leva a perceber além de mim. Encontro então a possibilidade de encontrar o outro por meio da fé e do amor. Veja, percebendo a tríade, dor, culpa e morte, eu vejo que isso não é só meu fardo, é de todo mundo. Então, a partir disso, eu posso enxergar além de mim. Eu vivo, mas o outro também vive. E eu posso compartilhar com o outro essa dificuldade. E isso, ela é relacionada através da fé e o amor. Por quê? Do mesmo jeito que eu me relaciono com o outro, eu me relaciono na minha espiritualidade com aquilo que está além de mim. No nosso caso, com Cristo. Nós podemos nos relacionar com o nosso Criador. A fé nos leva ao Criador. Daquele que traz sentido para a nossa vida por meio de Jesus Cristo. Nós podemos reencontrar isso através da fé. O amor ao outro nos preserva da solidão. Não nos importar com alguém e saber que alguém se importa conosco, diminui a possibilidade de depressão e suicídio. Isso é estudo científico, tá? Saber que alguém se importa com a gente provoca em nós sensações boas. Por isso que a questão da fé é importantíssima. Saber que Deus se preocupa conosco. Então veja, o valor criativo, aquilo que eu produzo, o valor experiencial, aquilo que eu recebo, e o valor de ação, aquilo que eu faço, enquanto aquilo que me acontece, provoca na nossa vida um reencontro, uma possibilidade de reencontro do prazer da vida. Tá? E aqui agora eu quero trabalhar contigo para pensar e agir. O que te impede de confiar em Deus em tudo? A ansiedade, a angústia, a solidão, o desespero, a incredulidade? O que te impede de agradecer a Deus por tudo? As mesmas coisas? Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Isso aqui para mim tem duas respostas. A primeira é que nós somos humanos. Isso para mim é sagrado. A gente passa por dor, culpa e morte. Agora, o segundo motivo é porque nós estamos nos colocando nessa posição. Buscando preencher lugares com coisas que não são necessárias. Tá?
Então veja. O interessante é de que nós passamos por isso, mas Paulo nos dá ferramentas e eu também te dei ferramentas hoje para você passar por isso, tá? E eu quero terminar essa aula de hoje citando para você um texto muito bom, que é o que nós vamos trabalhar hoje com as crianças às 16 horas na nossa EBD com as crianças hoje, às 16 horas. Coloque o seu neto, coloque o seu sobrinho, coloque o seu filho hoje para assistir essa aula da EBD, tá? Às 16 horas, no final eu vou falar melhor, tá? Então o texto diz a seguinte coisa, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, aquele, o Todo-Poderoso, ele pode ter a certeza de que aquele que tem todo o poder pode nos ajudar diante das situações. Mas não desalinhe da sua vida, de que o prazer da vida também está naquilo que eu dou à vida, naquilo que eu recebo da vida e como eu ajo na minha vida. Você é uma pessoa muito importante, tanto para mim quanto para Deus. E por isso, eu digo a você que esse vazio não pode e não precisa ser preenchido por coisas, por bens, por dinheiro. Tá? Ele deve ser preenchido pela presença e pelo amor do nosso Deus por nós, pelo amor de Jesus, tá? E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que diante das situações e lutas que você tem vivido, que você possa sentir prazer na sua vida, porque Deus é um Deus maravilhoso e Deus é um Deus que tem bom humor. Por isso ele criou as belezas para que a gente aproveite, para que a gente encontre algo através da natureza, através de um bom livro, através da produção dele, a boas produções dos homens. E encontrando alguém, seja o amor romântico, seja o amor por um filho, seja o amor pelo amigo, pelo pai, pela mãe, pela igreja, pelos irmãos, pelo pastor, por todos, por um cachorrinho, por um papagaio, por um periquito, mas que você possa, através dessa tríade, dor, culpa e morte, que as suas ações possam ser, diante disso, ações que te levem a ter prazer na vida. Todos nós passamos por isso. Todos nós precisamos dos outros. Todos nós precisamos de Deus para uma caminhada com menos ansiedade e menos angústia. Até porque ansiedade, num nívelzinho mínimo, ela é salutar também. O problema é quando ela se torna latente, quando ela se torna doença, tá? E eu vou dizer para você, continue conosco, porque daqui a pouco tem culto. Daqui a pouco tem um louvor maravilhoso aí acontecendo, rolando, aquele pessoal cantando. Ô galera, para cantar bonito. E o nosso pastor vai estar então pregando. Por volta aí das 10h20, 10h30, ele entra então com uma palavra abençoada para o teu coração. Tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Às 10 horas tem culto, logo após o louvor tem a pregação, às 16 horas tem EBD das crianças, tá? Nós temos a presença hoje de uma boneca linda, 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 para nos ajudar aqui a compartilhar a palavra, uma boneca maravilhosa. E ela é de verdade, tá? É uma boneca linda, maravilhosa. E à noite, às 19 horas, o nosso culto também, tá? Meus irmãos, que Deus te abençoe. Que prazer estar aqui. Semana que vem, a gente vai começar outra revista. Não mais sobre esse assunto, mas sobre uma questão mais relacionada diretamente à questão da história da vida de Paulo. Tá bom? Oi, mãe, bom dia. Desculpa aí, gente. Bom dia. Que bom que você esteve aqui com a gente. E a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Desculpa mais uma vez, deixa eu beber água aqui. Porque o negócio, minha garganta secou. Que bom que você esteve aqui com a gente. Que bom que Deus tem
cuidado e abençoado da gente, tá bom? Meu queridão, Deus te abençoe. Coraçãozinho aí para vocês também, tá? Desculpa mais uma vez. E permaneçam aí na nossa página, no nosso culto, que daqui a pouco o nosso pastor vai estar pregando, vai ter um louvorzão. E beijo para vocês, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bom dia para você, tá? Eu vou sair daqui, porque eu tenho que desligar a câmera, mas eu vou deixar um pouquinho aqui a imagem para você, tá bom? Graça e paz. Ah, é, gente. Só antes, ontem foi aniversário da minha esposa. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe, tá bom? Você sabe que eu te amo muito, hein? E ó, a gente fez uma festa aqui legal para ela, hein? Teve de tudo, teve de tudo. Só não tinha gente, porque a festa não podia ter gente. Dá só aqui a família mesmo, reunida. Porque eu tô tomando cuidado com esse negócio, tá? Deus te abençoe. Um beijão para você. E tome cuidado. Fique em casa. Só saia se for extremamente necessário, tá? Deus abençoe as boas ações da gente. Tá certo? Diante dessa dor, dessa angústia que a gente tem vivido por essa pandemia, as nossas atitudes têm que ser boas atitudes. Atitudes de respeito ao próximo, de cuidado do outro. Tá bom? Beijão. Até domingo que vem, tá? Bom dia para você.